Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre uma notícia que alegrou e animou muita gente. É verdade que o F-14 Tomcat vai voltar? Só quem passou pelo trauma de perder informações vitais e importantes sabe a falta que faz um backup. E é pensando nisso que a Backup Garantido criou uma série de produtos e serviços, cada um deles para uma necessidade específica. Através desses serviços, você e a sua empresa contarão com backups seguros, armazenados em nuvem e à distância de uma conexão de internet. Acesse o site Backup Garantido, se inscreva na página Facebook e acompanhe o blog para estar sempre a par de dicas importantes. No final dos anos 60, a Marinha dos Estados Unidos estava bastante decepcionada com os resultados que estava obtendo com o programa do F-111. Tratava-se de um avião muito avançado para a época, com uma aviônica à frente de qualquer outra aeronave, mas o seu desenvolvimento estava demorando muito mais tempo do que o inicialmente previsto, e a aeronave, apesar de espetacular em muitos sentidos, estava ficando cada vez mais pesada, o que estava começando a afetar a sua manobrabilidade. Por esse motivo, começaram a trabalhar num aparelho mais leve e compacto que ficaria conhecido como F-14 Tomcat, cujo voo de estreia ocorreu em dezembro de 1970. Muita da aviônica que tinha sido desenvolvida para o F-111 foi aproveitada para o F-14, transformando-o no avião tecnologicamente mais avançado dos anos 70. Além da sua incrível velocidade, capaz de alcançar quase os 2.500 km por hora em voo a elevada altitude, as suas asas de geometria variável permitiam a realização de manobras espetaculares a baixa velocidade, o que era muito útil para o dogfight. Vinha equipado com o melhor radar embarcado para caças em todo o mundo e também o melhor sistema de controle de armas, sendo capaz de acompanhar 24 alvos e de atacar até 6 alvos em simultâneo a distâncias de mais de 100 km, o que para aquela época era algo inacreditável. Não havia nada parecido com o F-14 em nenhum outro lugar do planeta. Rapidamente assumiu o lugar do F-4 Phantom II na Marinha, transformando-se no principal caça embarcado nos porta-aviões norte-americanos. Como muitos de vocês sabem, um porta-aviões é uma embarcação extremamente poderosa, mas tem muito pouco poder defensivo, com a sua defesa estando nas mãos do seu Strike Group e principalmente nos seus caças embarcados. E era essa a missão do F-14, proteger os valiosos porta-aviões, garantindo a superioridade aérea por onde eles navegassem. Tratava-se de um autêntico produto da Guerra Fria, ou seja, era grande e de operação e manutenção muito cara. Por isso, quando a União Soviética colapsou em 1991, a Marinha começou a procurar um substituto mais adaptado à nova realidade geopolítica internacional. E foi então que teve início o desenvolvimento daquele que viria a ser conhecido como FA-18 Super Hornet, uma versão mais modernizada do FA-18 Hornet, que já vinha sendo operado de forma limitada desde os anos 80. Apesar do Super Hornet não ter a mesma robustez, velocidade e capacidade de manobra do F-14, era muito mais barato de ser construído, a sua hora de voo não era tão cara e a sua manutenção era bem mais simples e rápida. Além disso, vinha equipado com uma aviônica muito mais moderna do que o F-14, com tecnologias avançadas em termos de poder de processamento. E por isso, no final dos anos 90, num mundo pós-Guerra Fria, o F-14 começou a ser substituído pelo FA-18 Super Hornet, um processo que foi concluído em 2006, quando um F-14 realizou o seu voo de despedida, dando por encerrada toda uma era da aviação de caça. Mas agora, em 2018, 12 anos após ter sido aposentado, oficiais da Marinha dos Estados Unidos começam a referir o F-14 como uma opção, tendo em vista a nova realidade geopolítica do mundo, referindo principalmente à ascensão da China como grande potência aérea e naval no Pacífico e o ressurgimento da Rússia como grande potência militar na Europa.
para alguns oficiais, o F-14 seria a plataforma ideal para o lançamento dos novos, grandes e pesados mísseis de cruzeiro de longo alcance, podendo servir também como excelentes aeronaves para manter a superioridade aérea sobre algumas regiões durante a execução de determinadas missões. Essa notícia apanhou muita gente de surpresa, pessoas que, como eu, sempre tiveram um grande fascínio por esse caça. Uma aeronave que, na minha opinião, é das mais bonitas, elegantes e icônicas do mundo. Portanto, há mesmo alguma chance do F-14 Tomcat voltar a ser operado pela Marinha dos Estados Unidos? Infelizmente, as chances não parecem ser muito grandes, e a explicação é simples. Quase todos os F-14 aposentados foram destruídos. Como já expliquei neste vídeo, publicado há algum tempo aqui no canal, cujo link está na descrição, antes da Revolução Islâmica, o Irã comprou quase 80 caças F-14. Mas com a Revolução, o Irã se transformou num grande adversário para os Estados Unidos, que, como é óbvio, deixou de vender peças para os F-14 iranianos. Como consequência disso, o Irã foi obrigado a fazer engenharia reversa de alguns equipamentos, a canibalizar algumas aeronaves para manter outras funcionando, e também a tentar comprar no mercado negro algumas peças para os seus F-14, uma tarefa muito difícil devido ao extremo controle imposto pela Marinha. E foi justamente para dificultar qualquer tipo de ação de contrabando ou de venda ilegal de peças para o Irã que a Marinha ordenou que todos os caças F-14 fossem destruídos, restando nesse momento apenas 11 caças, mais ou menos intactos, armazenados na base aérea de Davis Mountain, no Arizona. Por isso, reativar esse caça seria muito difícil, já que obrigaria a reativação da sua linha de produção. Um processo extremamente caro, já que o último F-14 foi construído em 1991. Ou seja, para reativar a sua produção, o caça teria que ser modernizado, uma nova linha de produção teria que ser montada e a aeronave resultante teria que ser novamente homologada. Um processo longo, demorado e principalmente caro. E tudo isso para se ter um caça com um desenho conceitual dos anos 70, sem qualquer tipo de capacidade furtiva. Portanto, apesar de pessoalmente torcer para um dia ver um F-14 Tomcat novamente voando, o fato de quase todos terem sido destruídos e o custo muito elevado para se reativar a sua produção nos permite prever que, muito provavelmente, isso não irá se concretizar. Caros amigos, venho mais uma vez pedir a vocês que deem uma força ao Jonas, do canal Militarize. O seu antigo canal tinha mais de 200 mil inscritos e foi completamente apagado pelo YouTube. Acompanhei todo o processo e não entendi os argumentos apresentados para justificar a eliminação do canal, tendo sido, na minha opinião, uma tremenda injustiça. Ele publica vídeos bem interessantes sobre o tema militar, por isso deem uma força a ele, se inscrevam no seu novo canal, cujo link está na descrição, e acompanhem o seu trabalho.